Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Albuquerque, como você sabe, nós estamos aqui no Mini Front, edição semanal, para falar sobre o mercado da arroba nesse sábado, dia 1º, dia que abre o mês de agosto. Moçada, nós estamos abrindo o mês de agosto. Agosto é um mês que geralmente aparece no campo uns IPs amarelos, uns IPs floridos. Eu costumo dizer que o IP amarelo do Cerrado, o amarelo dele é um amarelo 3D, né? Mais ou menos como esse aqui, ó, um amarelo que chama bastante atenção. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olhar para você olhar mais de perto, ó. Muito bem, o IP amarelo aparece e essa semana eu recebi uma foto muito bacana do Felipe Augusto Souza Gomes, lá de Chupinguaia, na Rondônia, e ele me mandou uma foto e ele falou o seguinte: olha só esse IP, Rodrigo, lembra que quando o IP aparece a arroba está subindo, a arroba sobe? Então é bacana a gente ver, quem é leitor assíduo do Front já lembrar de coisas que a gente escreveu há 3 anos. A primeira vez que essa história veio aqui, acho que foi em 2016 ou 2015, algo mais ou menos assim, já faz uns 3, 4 anos, não sei ao certo. E o nosso assinante, o Felipe, lembrou, e é verdade, o IP amarelo está lá firme e forte. É bem verdade que a florada do IP varia um pouco ano a ano, de acordo com o regime de chuvas, às vezes chega uma quinzena antes, às vezes depois, e assim também é com a arroba. E dessa vez, para nossa sorte, o amarelo do IP, né, chegou antes, né, antes do amarelo do IP chegou o aquecimento da arroba. E esse cenário, que é o cenário que a gente vem descrevendo aqui há algumas semanas, ele continua, tá certo? Bom, já que a gente está falando que continua, vamos dar um número que seja importante aí, para marcar, para você entender como essa arroba já está realmente no nível forte. O indicador de ontem, à tarde, sexta-feira, dia 31 de julho, que encerrou o julho, foi R$ 228,30. O indicador Exalc B3, base à vista, Praça Paulista. Esse é o sétimo maior valor nominal da arroba da história da pecuária brasileira. Só perdeu para os valores dos indicadores divulgados entre o dia 22 e 29 de novembro do ano passado. Olha só como o amarelo, né, do IP veio realmente não encontrou arroba num momento bastante singular esse ano. Bom, já que a gente está falando em amarelo, antes da gente descrever um pouquinho mais esse cenário de mercado, apresento a vocês o nosso novo parceiro do Front, ó. Tá aqui, ó, Allflex. Elementos identificadores Allflex. Olha que bacana, esse aqui é um chip eletrônico, tá certo? Esse chip eletrônico aqui, eu tenho chip eletrônico dessa partida em uso na fazenda já há alguns anos. Os primeiros foram comprados foi a primeira leva, se não me engano, foi 2013 ou 2014, mais ou menos. E eu tenho chips em uso até hoje. Olha que bacana, eles colocam a sua marca. Essa é a marca do meu sogro na época quando nós compramos. Hoje a Terra Madre já tem uma outra marca, o gado depois da sucessão, mas esse era com muito orgulho a marca da fazenda Buritis e Marca, né, que é essa bolinha aí com 2 ondas. E nós vamos falar muito mais sobre a Allflex, então seja bem-vinda à Allflex que nos dá esse tipo de ferramenta, que a identificação individual é de fato, para mim, uma parte do pacote tecnológico que eu não abro mão. Com isso, a gente consegue separar o joio do trigo. Quem vê média, quem analisa a pecuária por média, vê, mas não enxerga. A gente precisa ter controle individual, principalmente numa atividade em que a variabilidade genética é enorme dentro do sistema de produção. A gente precisa identificar quem são aqueles fulanos com RG e CPF, né? Que eu brinco que o boi na fazenda tem 2 chapas e um chassi. Esse aqui é o chassi, ó, é o número do chip eletrônico. E a chapa, as 2 chapas, né, as 2 placas são os 2, o brinco e bottom Sysbov. Então seja bem-vindo ao Flex. Nós vamos falar
vários conteúdos sobre identificação animal. Eu acho que chega para agregar com alegria, uma honra muito grande. Eu anuncio isso aqui de primeira mão. Muito bem. Além de Alflex, você sabe que estão conosco MSD, Vemax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Moçada, arroba é firme, o IP tá amarelo, né? Tá certo ou não? Muito bem. Esse cenário de firmeza é o mesmo que deve perdurar, e eu já adianto aqui para a próxima quinzena, é o mesmo que nós temos descrito, né, já há algumas quinzenas. Ou seja, oferta curta, aliás curtíssima, mercado interno sim combalido pela pandemia, porém, aparentemente, quem tinha que migrar para uma fonte alternativa de proteína, como frango, ovo, sei lá mais o que, já migrou, de modo que o atacado bovino ainda consegue subir nessa virada de mês, com virada para agosto, véspera aí, daqui a pouco Dia dos Pais, no próximo final de semana, a gente percebe o atacado bovino em alta nesse momento, recuperando não alta explosiva, mas sim se aquecendo, ignorando já a competitividade muito grande com o frango, e isso nos chama muito a atenção de fato. Os frigoríficos de mercado interno seguem ativos e os de mercado externo da mesma forma, muito ativos, desfrutando, demandando um bom volume pedido pelos importadores de carne com uma ótima margem. A verdade é essa. Então, tanto o frigorífico de mercado interno quanto de mercado externo segue ativo, e a gente viu nessa semana máximas novas. A galinha cantou, a Filomena foi ativa durante a semana. A gente viu máximas aí nos estados de Goiás, eu posso citar, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, enfim, a recuperação, o aquecimento da arroba realmente ele é generalizado. Mas o que é importante a gente falar? Não se embriague. Use esse momento para garantir margem, seja lá com a ferramenta que for, mas tome cuidado na hora de ativar essa ferramenta. Nós vimos essa semana negociações de termo voltando à tela, negociações efetuadas e negociações ainda em andamento, tá certo? Algumas certamente vão ser, outras não, né? Mas essas conversas estão quentes no mercado. Então é importante você não se embriagar com o momento e usar a ferramenta que você julgar mais adequada para garantir margem. Só lembre-se, cada ferramenta tem o seu ponto positivo e o seu ponto fraco. À medida que você toma uma atitude, você protege um risco e fica exposto a outro. Beleza? Para isso que existe o nosso amigo Tadeu Castro lá, fazendo um mini treinamento, né, sobre ferramentas de mercado de maneira 1 a 1, face to face, para quem quiser, recomendo realmente o Tadeu. Muito bem. A pergunta do momento é, moçada, para a gente finalizar aqui. Qual que é a pergunta do momento? Eu te pergunto. Pensa aí com seus botões aí, enquanto eu estou aqui com o meu brinquedinho aqui. Qual que é a pergunta do mercado, na sua visão? A pergunta da pecuária. Na minha visão qual é o limite da arroba? Tá todo mundo começando a se perguntar isso, quem quer fazer o termo, quem fez, quem está pensando em fazer, mas não está tendo coragem, quem não quer fazer, né? Vender mercado futuro numa situação dessa, a gente não encontra uma pessoa física com essa disposição de fato. Comprar put, enfim, qual é o limite? Essa é a pergunta que está no ar. Eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou dizer duas coisas. Eu vou responder para os assinantes nos próximos dias. Aqui eu vou dar um spoiler. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, na minha visão está em mudança, está em curso uma mudança na estrutura básica que define preço de arroba no Brasil. Para mim isso está claro. As pedras estão se movendo. Está havendo uma mudança grande na estrutura básica, repetindo, que define o preço da arroba do Brasil. Em decorrência disso, a gente observa que, assim como R$ 230 por arroba, que acabou acontecendo em novembro, no final de novembro, era quase impossível, né, no primeiro semestre de 2019, ele acabou cada vez se tornando mais factível e acabou ocorrendo. Assim como 230 era impossível e acabou acontecendo, se o mercado consolidar o 230 em São Paulo, existe um claro namoro para isso, a próxima resistência é o 245. Da mesma forma que o 230 de 2019, o 245, na minha visão, de 2020, ainda é difícil de ocorrer, mas ele já foi quase impossível.
E esse grau de probabilidade de ocorrência ele vem aumentando. Estou dizendo que ele vai ocorrer não, tem muito detalhe para a gente conversar que eu vou compartilhar com o Front, isso é só um spoiler. Os assinantes do Front vão receber isso na próxima semana, um conteúdo especial que eu ia soltar nesse fim de semana, mas eu estou mexendo nele ainda para que ele fique mais completo e esclarecedor, além de simples, eu quero deixar ele simples e profundo. Gente, é isso, agradeço a atenção, mais uma vez seja bem-vinda ao Flex, né, nossa nova parceira, uma casadinha bastante bacana. Ao Flex, gerente de pasto e nutrição animal com a fábrica parceira da Asbram. É muito importante você, durante a seca, você entender qual é o desempenho na sua propriedade. Para isso é muito bacana você ter uma identificação animal individual, né? E você tem que usar, ir até o limite da sua lotação e proporcionar um ganho de peso adequado para a época da seca, lógico, mais baixo que nas águas, mas você tem que explorar a seca, caso contrário você não consegue fazer uma curva anual que remunere o seu sistema de produção, já que a pastagem é aquela pastagem 543 no Brasil. Para quem perdeu o episódio da Asbram com o professor Flávio, tá lá o recadinho para você ir. Moçada, é isso, um abraço, seja bem-vindo ao Flex mais uma vez. Obrigado pela audiência. Na semana que vem estamos junto aqui para aprender sobre a arroba bovina brasileira. Até lá!